Você já reparou que sempre vemos a mesma face da Lua, como se ela estivesse travada nos olhando? Hoje vamos explorar esse mistério lunar, porque nunca vemos o outro lado da Lua, o famoso lado oculto. A razão pela qual vemos sempre o mesmo lado da Lua está ligada a um fenômeno chamado rotação síncrona. Isso acontece quando um corpo celeste leva o mesmo tempo para girar em torno de si mesmo e para orbitar seu planeta. A Lua leva cerca de 27,3 dias para dar uma volta completa em torno da Terra, e esse é exatamente o mesmo tempo que ela leva para girar uma vez em torno de seu próprio eixo. Isso significa que, enquanto a Lua se move, ela sempre mantém uma mesma face voltada para nós. Essa dança perfeitamente coordenada não foi um acaso. É o resultado de bilhões de anos de influência gravitacional da Terra, que forçou a Lua a desacelerar sua rotação até chegar a esse ponto de equilíbrio. A gravidade da Terra puxou a Lua ao longo de eras, dissipando sua energia rotacional e criando o que chamamos de acoplamento de maré. Essa sincronia não é exclusiva do nosso satélite. Outros corpos no Sistema Solar também apresentam essa característica, principalmente quando estão muito próximos de seus planetas. O que faz a Lua especial é o fato de que esse comportamento criou um mistério quase poético, um lado sempre visível, familiar e outro oculto, que só conseguimos ver com tecnologia. O chamado lado oculto da Lua permaneceu um mistério absoluto por milênios. Apesar de a Lua ser o corpo celeste mais próximo da Terra, ninguém sabia o que havia do outro lado até o avanço da tecnologia espacial. Somente em 1959, a sonda soviética Luna 3 conseguiu fotografar essa face desconhecida pela primeira vez, revelando um terreno bem diferente daquele que vemos daqui. Enquanto o lado visível é coberto por mares lunares escuros e planos, o lado oculto tem muito mais crateras e terrenos montanhosos. Essa diferença ocorre por causa da interação com a Terra. O lado visível é constantemente bombardeado por radiações e gravidade terrestre, o que o torna mais liso. Já o lado oculto está mais exposto ao impacto de meteoros, por não ter essa mesma proteção. Mas mesmo com todas essas descobertas, o lado oculto ainda guarda mistérios. Ainda é uma região pouco explorada por sondas e missões humanas. Só recentemente, em 2019, a China pousou a sonda Tianhe-4 por lá, revelando mais detalhes e mantendo viva a curiosidade sobre esse pedaço escondido do nosso satélite natural. A rotação síncrona da Lua é resultado direto da trava de maré, um fenômeno físico causado pela força gravitacional da Terra. Quando dois corpos celestes interagem gravitacionalmente por um longo período, forças de maré agem como freios naturais. No caso da Lua, essa força desacelerou sua rotação ao longo de bilhões de anos até que ela coincidisse com seu período orbital. Uma vez travada, ela passou a apresentar sempre a mesma face para a Terra. É como se a gravidade terrestre segurasse a Lua por uma corda invisível, impedindo que ela se vire completamente. Esse processo é comum em sistemas planetários. Vários satélites de Júpiter e Saturno também exibem rotação síncrona. Mas o interessante é como essa força molda não só a posição, mas também a estrutura interna dos corpos envolvidos. A Lua, por exemplo, é levemente alongada em direção à Terra, o que mantém esse trancamento estável. Qualquer tentativa natural de girar livremente novamente exigiria uma enorme quantidade de energia, o que é praticamente impossível em condições normais. Assim, o lado oculto permanece oculto por uma prisão invisível, a própria gravidade terrestre. Popularmente, muitas pessoas chamam o lado oculto da Lua de lado escuro, como se ele vivesse na escuridão eterna. Isso é um equívoco. O lado oculto recebe a mesma quantidade de luz solar que o visível, afinal, a Lua gira em torno da Terra, mas também está em órbita ao redor do Sol. A confusão provavelmente nasceu da ideia de que, como não o vemos, ele estaria às sombras. Mas em termos astronômicos, ambos os lados da Lua passam por fases de dia e noite, como ocorre na Terra. Durante uma lunação completa, ciclo lunar de 29,5 dias, toda a superfície lunar é iluminada em algum momento. A única diferença é que nunca vemos esse lado diretamente da Terra sem a ajuda de satélites. Então, ao contrário do que o nome sugere, o lado escuro da Lua brilha tanto quanto visível, e em certas condições, até mais, por conta do relevo mais refletivo. A perpetuação desse mito mostra como a linguagem popular pode distorcer conceitos científicos. E também como a Lua continua a nos fascinar, envolta em metáforas e mistérios que atravessam culturas e gerações. Desde tempos antigos, a Lua desperta a imaginação humana. Poetas, astrônomos, filósofos e cientistas dedicaram séculos a observar seu brilho pálido e a questionar seus segredos. A face oculta, por tanto tempo inatingível, alimentou teorias, mitos e até conspirações.
De alienígenas escondidos a bases secretas, a parte invisível da Lua se tornou símbolo do desconhecido. Mas com o avanço da ciência, aprendemos a olhar para além do visível. Satélites e sondas revelaram imagens detalhadas do lado oculto, mas o fascínio persiste. Isso mostra que o mistério não está apenas no que não vemos, mas na nossa relação com o cosmos. A Lua é como um espelho do nosso desejo de explorar, de entender o universo e de buscar sentido nas estrelas. Ainda que hoje tenhamos mapas completos do satélite, o simples fato de nunca podermos ver com os próprios olhos esse lado oculto nos lembra que o universo é vasto, e nossa sede de conhecimento, ainda maior. O outro lado da Lua continua sendo um convite para a curiosidade humana. A cada dia que passa, o universo revela um novo segredo. Aqui, nós observamos, imaginamos e mergulhamos no desconhecido. Todos os dias, um novo vídeo espera por você neste canal. Inscreva-se, ative o lembrete e siga explorando o lado escuro do cosmos. Porque o espaço nunca dorme.